Petrobras é uma máquina de pagar dividendos e a gente compilou aqui os dados de 2022 até 2024, tanto dos extraordinários quanto dos dividendos regulares. Isso a partir do próprio site de RI da empresa, que disponibiliza aqui os dividendos de 2022 até 2025. Seria muito fácil a gente pegar desses sites aqui, mas eles misturam o que seria um dividendo de 2022 com relação ao dividendo de 2021, ou seja, eles colocam aqui, ó, efeito caixa. E a gente quer colocar em nosso estudo o que de fato se refere a 2022, o que de fato se refere a 2023 e assim por diante. Claro que depois vamos estimar os dividendos de 2025 e 2026 e passar por nossa planilha gratuita de preço teto, tanto de 2025 como também do ano que vem. Bom, e começando aqui com o ano de 2022, o fluxo de caixa livre na época 200 bilhões de reais, com o Brent nessa faixa de $100, a Petrobras pagou simplesmente um dividendo por ação na faixa de R$ 12,80, gerando um dividend yield acima de 40%, isso nas cotações de hoje, pessoal, porque nas cotações do passado pode ter sido um dividend yield ainda maior. Para 2023, o fluxo de caixa livre caiu para 155 bilhões de reais, foi um decréscimo de 24%, o Brent também caiu, né? Então a Petrobras ela tende a acompanhar o valor do Brent na questão do lucro, no fluxo de caixa e também nos dividendos. Aí no ano de 2023 a gente teve dividendo por ação extraordinário de R$ 1,76 e um dividendo por ação ordinário de R$ 5,33, totalizando um dividend yield nas cotações atuais, na faixa ali dos R$ 31, de 22,7%, ou seja, soma essas duas células e depois divide por R$ 31, vai dar ali cerca de 22%. Para 2024, mais queda aqui no fluxo de caixa livre, cerca de 20%. O Brent não caiu tanto assim de 2023 para 2024. Talvez essa queda aqui no fluxo de caixa seja resultado de bastante investimento da Petrobras, que vem crescendo muito nos últimos anos, inclusive em 2025 está fortíssima o crescimento. Dividendo por ação extraordinário de R$ 1,55, o regular ficou de R$ 3,93, gerando também um dividend yield bastante interessante na faixa de 17,6%. Agora falando de 2025, eu quero deixar claro que existem estimativas aqui nessa coluna, existem dados do primeiro semestre e as estimativas do segundo semestre eu coloquei tudo junto e vou falar para vocês o que seria uma estimativa e o que já seria um dado reportado pela companhia. Bom, o fluxo de caixa livre na faixa dos 77 bilhões de reais é uma estimativa bastante pé no chão, porque a Petrobras já reportou até o momento um fluxo de caixa livre na faixa dos 45 bilhões de reais, ou seja, faltaria ela entregar ainda para o segundo semestre 31,7 bilhões de reais, o que seria ok mesmo com esse Brent mais baixo. Esse Brent de $71 aqui é a média do primeiro semestre. Para o segundo semestre deve ficar uma média mais baixa e deve puxar essa média total para o ano mais baixa do que os $70. O dividendo por ação estimado extraordinário fica na faixa de R$ 1,05. E eu já vou falar para vocês por que eu acredito nesse dividendo extraordinário e o dividendo por ação regular de R$ 2,45. Se a gente clicar aqui na célula, observe que todos esses primeiros valores aqui somados já foram reportados pela Petrobras. E o que a gente está estimando para o segundo semestre é apenas esse R$ 1,03. A gente vê que nossa estimativa é bastante pé no chão, porque no segundo trimestre a Petrobras reportou 60 centavos líquidos. Então não seria nada demais ela reportar mais R$ 1 nesse segundo semestre. Ou seja, R$ 2,45 também é um valor muito pé no chão. E o total daria um dividend yield para o ano de 11,23%. Se a gente deletasse aqui o dividendo extraordinário, o dividend yield cairia para menos de 8%. Mas eu vou manter aqui esse dividendo por ação extraordinário de R$ 1,05 em nosso estudo, porque eu acredito que a Petro pode sim pagar um extraordinário nesse ano. Nessa passagem aqui, liquidez e recursos de capital dos resultados da Petrobras, a gente pode ter uma ideia do caixa da companhia. Veja que em 2024, no quarto trimestre de 2024, aqui embaixo, a gente tem as disponibilidades ajustadas no fim do período, que era de 49,9 bilhões de reais. Para o segundo trimestre de 2025, as disponibilidades, ou seja, o caixa da companhia, já subiu para 51,8 bilhões de reais. Parece uma leve alta, mas se você olhar isso aqui em dólar, pessoal, a alta foi bastante expressiva, saindo de 8 bilhões de dólares no primeiro trimestre, no quarto trimestre de 2024, para no segundo tri de 2025,
9,5 bilhões de dólares, ou seja, o caixa da companhia em dólar subiu 1,5 bilhão. A questão é que o dólar deu uma desvalorizada, então em reais parece que o caixa quase não se alterou. E a gente observa que esse caixa da companhia está aumentando muito por conta do financiamento líquido que está positivo, ou seja, a empresa está captando dívida, valor aqui de 14,5 bilhões de reais, e amortizou nesse segundo trimestre de 25 8 bilhões, um saldo positivo de 6,3. E o mais interessante é que a Petrobras ela continua captando dinheiro no mercado. Veja que em 10 de setembro ela captou aqui 2 bilhões de dólares em títulos no mercado de capitais internacional. E isso aqui ainda vai ser contabilizado no caixa da companhia. Isso aqui se refere ao terceiro trimestre, não está nesses demonstrativos que é do quarto trimestre do ano passado e do segundo trimestre desse ano que a gente acabou de ver. Se a gente olhar o histórico do endividamento da Petrobras desde 2020, a gente vê que vem diminuindo a questão da dívida financeira. O que vem aumentando são os arrendamentos, que tem muito a ver ali com os investimentos que a Petrobras faz em novas plataformas flutuantes. Mas observe a dívida financeira, como vem caindo de 53 para 35, depois para 30, depois em 2023, 28,8, em 2024, 23,2. Fez um fundo aqui, pessoal, e a Petrobras ela estava conseguindo tranquilamente pagar as suas dívidas nesse período, fazer os seus investimentos e pagar dividendos regulares e extraordinários. E para 2025, está difícil pagar os dividendos extraordinários, então o que a Petro está fazendo? Isso é uma visão minha, né, pessoal? Ela está captando mais dinheiro no mercado, mais dívida, fazendo com que a sua dívida financeira dê uma elevada aqui. Para o terceiro trimestre, eu não duvido nada que venha ainda mais forte essa dívida financeira, mas o caixa da companhia está ficando cada vez mais robusto. Em dólar, o caixa da companhia deve bater ali na faixa de 10,5 bilhões para o terceiro trimestre, sendo que o caixa mínimo é de 6 bilhões que a Petrobras tem que ficar. Então ela pode sim, de repente, chegar no final do ano e pagar ali uns 2,5 bilhões de dólares em dividendos extraordinários, o que vai dar aqui em nosso estudo esse valor do dividendo por ação extraordinário de R$ 1,05. Já para 2026, a gente está estimando um crescimento no fluxo de caixa livre pela primeira vez há muitos anos, né, que o fluxo de caixa livre vem caindo, mesmo com a queda do Brent para 65 ou até abaixo disso, quem sabe. A questão é que a Petrobras aumentou muito a sua produção nesse ano de 2025 e 2026 pode ser aquele ano de colheita. O dividendo por ação extraordinária a gente está colocando aqui 70 centavos e a gente tirou esse valor de uma conta simples. De 2024 para 2025 caiu aqui cerca de 30%, 33% o dividendo extraordinário, a estimativa, né? Não tem nada certo para isso aqui. A gente colocou uma nova queda de 33% para 2026 e deu esse valor de 70 centavos. O dividendo por ação cresce um pouquinho porque tem a ver com o fluxo de caixa livre e o total vai ficar um dividend yield estimado, não tem nada certo isso aqui, de 10,5% para o ano de 2026. E daí, pessoal, contabilizando todos os dividendos extraordinários de 2022 até 2024 e somando com as expectativas de 25 e 26, a gente teria esse valor e para os regulares, R$ 27,00. Somando os dois e dividindo pelas cotações atuais, o dividend yield seria na faixa de 100%. É incrível isso, né? Mas a Petrobras essa máquina de pagar proventos. E vindo aqui para nossa planilha de preço teto gratuita 2025, pessoal, a gente tem aqui para o ticker PETR4, cotação atual de R$ 31,18. Esse lucro projetado aqui, na verdade, é fluxo de caixa livre projetado, porque essa planilha aqui tem mais de 50 ações, pessoal. Na verdade, 59 tickers de ações, vocês podem baixar na descrição desse vídeo. Mas enfim, dividindo pela quantidade de papéis, daria esse fluxo de caixa livre por papel, payout de 45%, vai dar um dividendo por ação de R$ 2,45. Já uma projeção líquida de impostos, a gente multiplica na célula por 0,91, retirando ali, né, dos JCPs e dividendos, do bolo em geral, a gente tira 9% para imposto de renda e a gente sabe que JCP paga 15%, dividendo não paga nada, mas somando os dois e colocando tudo em um bolo só, tira 9%, dá esse valor estimado de R$ 2,45. Dividend yield, então, projetado fica de 7,85% líquido, e se a gente exigir 8%, o preço teto é de R$ 30,58, margem de segurança negativa por 2%. E para 2026, a gente tem uma projeção um pouco melhor, né? A gente viu o fluxo de caixa livre subindo ali no nosso outro estudo para 80,5 bilhões de reais. E aí o payout continua o mesmo, de 45%.
Dividendo por ação, mesma coisa, uma estimativa líquida de impostos é de R$ 2,56. E aí o dividend yield líquido já fica um pouco melhor, de 8,2%, exigindo 8%. O preço teto é de R$ 32,00, margem de segurança positiva por 2,5%. Observe, pessoal, que em nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, a gente não coloca nada sobre os dividendos extraordinários. Nossa conta toda se baseia no dividendo por ação regular da companhia, tanto para o ano de 2026 quanto para o ano de 2025. Um grande abraço e até o próximo vídeo.